Retomemos então agora a aula de ontem, onde nós faremos a correção da aula de ontem, da aula anterior, e claro, logo após passarei a avaliação para que vocês possam exercitar o assunto trabalhado. A primeira questão: para uma visita agendada, um técnico de informática cobra uma taxa de R$20 mais R$25 por hora de trabalho. Esboça o gráfico que representa essa situação. Primeira coisa, eu devo lembrar que o gráfico é de uma função. Então eu só posso fazer o gráfico se eu tiver feito antes a função. A primeira coisa que eu devo então fazer é determinar o valor da função, essa função que eu vou chamar de v de x, que ela vai me dar então o valor cobrado por esse técnico de informática em função das horas de trabalho, que eu vou chamar de x. Bem, as horas de trabalho têm que ser maiores ou iguais a zero, porque claro, você não trabalha hora negativa. Se o cara cobra R$20 fixos, mais R$20 por cada hora x, então o valor cobrado, a função que representa o valor cobrado, é v de x igual a 25x mais 20. Essa função ela vai ser uma função crescente, porque o termo a dela, que é quem multiplica o x, é 25. Além disso, o esboço dela pode ser mostrado aqui embaixo. Nós vamos ter aqui o valor cobrado em função das horas x. Essa função ela vai cortar o eixo dos valores, que é o eixo y, no 20, porque o termo b dela é 20, que é o valor fixo. E além disso é uma função crescente, porque como nós sabemos, o termo a é 25, é positivo. Outra coisa que dá para a gente perceber, dá para fazer isso testando, O cara que trabalha, por exemplo, 2 horas, poderia ser qualquer valor, vou colocar 2 horas porque é uma quantidade menor. O cara que trabalha 2 horas, ele vai ganhar R$50 pelas 2 horas, já que cada hora é R$25, mais os R$20 fixos. Ou seja, o cara que trabalhou por 2 horas, ele vai ganhar R$70. E aí, claro, dispondo desse outro valor aí no gráfico, desse outro ponto no gráfico, é só então agora traçar a reta crescente. Está aí então o esboço do gráfico da função. Lembrando, esse gráfico ele não passa para o lado negativo do eixo x, porque não existe quantidade de horas trabalhadas negativa. A letra B. Em uma única visita, quantas horas esse técnico precisa trabalhar para receber mais de R$120? Bem, se ele quer receber mais de R$120, eu quero que o v de x seja maior do que 120. Então pega aí a função, que é 25x mais 20, e coloca que ela tem que ser maior do que os 120 que ele quer receber. Joga o 2 para o outro lado com o sinal trocado. Então 25x tem que ser maior do que 120 menos 20. Logo 25x tem que ser maior do que 100. Passa o 25 dividindo. Então o x tem que ser maior do que 100 dividido para 25. Logo o x tem que ser maior do que 4. Conclusão. Se esse técnico quer ganhar mais de R$120, ele tem que trabalhar mais de 4 horas para poder receber esse valor. A segunda questão. Uma companhia oferece 2 planos de telefonia móvel. O plano A cobra um valor fixo de 10 centavos por ligação, mais 7 centavos a cada minuto. O plano B cobra um valor fixo de 16 centavos por ligação, mais 5 centavos a cada minuto. A letra A. Para cada um dos planos, escreva a lei de formação da função V, que determina o valor a ser pago de acordo com o tempo da ligação, que eu vou chamar de T em minutos. Vamos lá então. Para o plano A ele cobra R$10 fixos, mais 7 centavos por cada minuto T. Então o plano A vai ficar V de T igual a 0,07T, ou seja, 7 centavos vezes o tempo em minutos, mais os 10 centavos, que são valores fixos. Para o plano B, eu tenho então 16 centavos fixos, mais 5 centavos por cada minuto. Então o valor cobrado vai ficar V de T igual aos 5 centavos de cada minuto, multiplicado pelo tempo T, mais os 16 centavos, que é o valor fixo. A letra B. Esboça o gráfico das funções obtidas no item anterior em um mesmo plano cartesiano. Vamos lá então. Nós temos os gráficos a seguir. Está aí então o eixo dos valores em função do tempo. No plano A, nós observamos que o valor fixo cobrado ele é de 10 centavos. Então o gráfico do plano A vai cortar o eixo aí dos valores no 10 centavos. O gráfico do plano A vai ser crescente, porque o termo A
é 0,07, que é positivo. De outra maneira, ou de maneira equivalente, a gente pode fazer o esboço do gráfico do plano B. O plano B, ele tem um valor fixo de 16 centavos. Então ele vai cortar o eixo dos valores nos 16 centavos. É um gráfico crescente, mas aí observem que ele é menos crescente do que o anterior. Porque o termo A dele, que é 0,05, é menor do que o termo A do gráfico anterior, que é 0,07. Então vai ser um gráfico crescente, só que menos inclinado. Como ele vai ser menos inclinado, esses dois gráficos vão se cruzar nesse ponto aí. Se a gente fizer os cálculos, a gente pode descobrir que ponto é esse onde os dois gráficos se cruzam. Vai ser o ponto quando x é igual a 3. Como é que eu sei isso? Se eu quero saber onde os dois gráficos se cruzam, é só pegar as duas funções e igualar. Você vai perceber que a igualdade vai ser quando o t, não é nem x, né? O t está no eixo do tempo, quando o t é igual a 3. E quando o t for igual a 3, você vai perceber que os gastos serão de 31 centavos. Então você vai ter que o ponto de intersecção dos dois gráficos é 3,31 centavos. A letra C. Para o consumidor, a partir de quantos minutos de ligação o plano B passa a ser mais vantajoso que o plano A? Vamos olhar o gráfico que a gente fez no item anterior. Como a gente pode perceber, até 3 minutos o plano A é mais vantajoso. Por quê? Porque sai mais barato. O plano A, que é a reta em vermelho, está um pouco mais abaixo. Depois de 3 minutos, a situação se inverte. E aí é o plano B que vai se tornar mais barato, porque a reta aí que representa o plano B, que é a verde, está mais abaixo. Portanto, então, o plano B é mais vantajoso apenas para um intervalo de tempo superior a 3 minutos. Terceira questão. Resolva cada inequação no conjunto dos reais. A letra A, 8 menos x menor do que 14. A gente já viu como é que resolve inequações, só fazer letra de um lado e número do outro. Então o 8 vai para o outro lado com o sinal trocado, vai ficar menos x menor do que 14 menos 8, logo menos x é menor do que 6. Inverte o sinal de todo mundo, inverte a desigualdade, portanto vai ficar x maior do que menos 6. Logo, o conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 6. A letra B, x menos 9, maior ou igual a 4x mais 3. De novo, faz aí letra de um lado e número do outro. Então fica x menos 4x maior ou igual a 3 mais 9. X menos 4x dá menos 3x, maior ou igual a 12, que é 3 mais 9. Troca o sinal de todo mundo e inverte a desigualdade. Então 3x é menor ou igual a menos 12. Passo o 3 dividindo, logo x é menor ou igual a menos 12 dividido para 3. Portanto, x é menor ou igual a menos 4. Desse modo, então, o conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 4. A letra C, nós temos uma dupla desigualdade. 4 é menor ou igual a 6x menos 8, que é menor do que 10. Quando nós tivermos uma dupla desigualdade, a gente pode transformar, quebrar ela, num sistema de inequações. Se o 4 é menor ou igual ao 6x menos 8, eu posso dizer que o 6x menos 8 é maior ou igual ao 4. E por outro lado, nós temos ali que o 6x menos 8 é menor do que o 10. Para resolver um sistema de inequações, a gente já viu que é só resolver cada uma em separado e no final fazer a interseção das soluções. Então fica, resolvendo aí a primeira, 6x menos 8 maior ou igual ao 4, jogo o menos 8 para o outro lado com o sinal trocado, então 6x é maior ou igual ao 4 mais 8, logo 6x é maior ou igual ao 12. Passo o 6 dividindo, daí então a gente tem que o x tem que ser maior ou igual ao 2. Resolvendo a segunda inequação, 6x menos 8 menor do que 10, também letra de um lado, número do outro, logo 6x é menor do que 10 mais 8, logo 6x é menor do que 18, passo o 6 dividindo, daí eu tenho que o x é menor do que o 3. Observemos, se o x é maior ou igual ao 2, então o 2 é menor ou igual ao x, que é menor do que 3. Portanto, o conjunto de solução vai ficar x pertencente aos reais, tal que 2 é menor ou igual ao x, que é menor do que o 3. A letra D também traz aí uma dupla inequação, então como a gente já viu, é só fazer transformando ela num sistema.
vai ficar 2x menor do que x mais 3 e vai ficar x mais 3 menor ou igual a 1. Resolvendo a primeira, 2x menor do que x mais 3, passo o x para o começo com o sinal trocado, então 2x menos x menor do que 3, daí eu tenho então que x é menor do que 3. Por outro lado, se x mais 3 é menor ou igual a 1, então x é menor ou igual a 1 menos 3, logo x é menor ou igual ao menos 2. Eu tenho da primeira que o x tem que ser menor do que 3, e eu tenho da segunda que o x tem que ser menor ou igual ao menos 2. O que é que eu tenho que fazer? A interseção das duas soluções. Observem que tudo que é menor ou igual a menos 2 é menor do que 3. Portanto, o conjunto solução, x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual ao menos 2. Quarta questão. Hugo vai contratar um plano de TV por assinatura. Depois de pesquisar, ele escolheu determinado pacote que, embora em dúvida entre os planos de duas operadoras, que oferecem pacotes equivalentes. Vamos lá. O plano da operadora A cobra R$ 75,00 de mensalidade, mais R$ 150,00 de instalação, valor fixo de instalação. O plano da operadora B, R$ 90,00 de mensalidade, uma mensalidade mais cara, mas não tem taxa de instalação. Escreva para cada uma das funções, para cada uma das opções, a lei de formação da função V, que determina o valor total a ser pago pelo serviço de TV por assinatura, em função do tempo T em meses, pelo qual utilizará o serviço. Bora lá então. Na operadora A, são R$ 75,00 para cada mês T, mais R$ 150,00 de instalação. Desse modo, então, para a operadora A função é V de T igual a 75T mais 150. Para a operadora B, são R$ 90,00 mensais, sem a taxa fixa de instalação. Então, V de T é igual a 90T apenas. Tá aí, então, as duas leis de formação. A letra B, sabendo que o Hugo pretende contratar um desses planos por um ano, 12 meses, né, se lembrem disso, e depois migrar para um plano com a maior quantidade de canais, determine qual das opções é financeiramente mais vantajosa para 12 meses, né, que é um ano. Então vamos lá. Quando o tempo é 12, na operadora A, o valor a ser pago vai ser V de 12 igual a 75 vezes 12 mais 150. 75 vezes 12 dá 900, com mais 150 dá R$ 1.050. É o que ele pagará pela operadora A durante um ano. Já pela operadora B, a função será V de T igual a 90T. Como o T é 12, vai ficar V de 12 igual a 90 vezes 12. Ou seja, V de 12 igual a R$ 1.080. Observem que a operadora A paga R$ 1.050, ele vai ter que pagar R$ 1.050. A operadora B, ele terá que pagar R$ 1.080. Portanto, o mais vantajoso para um ano é o plano da operadora A, que é R$ 30,00 mais barato. A letra C. Em um mesmo plano cartesiano, represente graficamente as funções obtidas no item A. Vamos lá então pegar aqui a função das duas operadoras para a gente colocar no plano cartesiano. Bem, primeiro eu vou ter que imaginar para qual valor é indiferente as duas operadoras. Tipo, para quantos meses ele vai pagar o mesmo tanto por uma operadora ou por outra. Por que essa informação é importante? Porque é através dela que vai dar para eu saber, por exemplo, onde é que esses dois gráficos vão se cruzar. Então eu pego para saber onde é que eu pago o mesmo tanto pelas duas operadoras, eu vou pegar e igualar 75T mais 150 igual a 90T. Fazendo letra de um lado e número do outro, 75T menos 90T dá menos 15T igual a menos 150. Passo menos 15 dividindo, então o T vai dar 10 meses. Ou seja, para 10 meses, para um contrato de 10 meses, você vai pagar o mesmo tanto nas duas operadoras. O gráfico então vai se cruzar para T igual a 10. Bem, com isso já dá para eu ter uma noção de como é que eu posso montar o gráfico. Para eu ter a noção de como é que eu monto o gráfico, eu tenho que saber o seguinte: esse valor que os dois pagarão o mesmo tanto quando o tempo é de 10 meses, é de quantos reais? Só pegar e substituir. Pegar a função mais simples, que é V de T igual a 90T, então vai ficar V de 10 igual a 90 vezes 10. Ou seja, V de 10 igual a R$ 900. Então, para 10 meses, os dois pagarão R$ 900. O gráfico, então, dá para a gente montar agora
do valor pago em função do tempo em meses. Para a operadora A, como a taxa fixa é de R$ 150, esse gráfico vai cortar o eixo dos valores no 150. E será um gráfico crescente, porque o termo A dela é 75, positivo. A operadora B, ela vai cortar o eixo Y, que é o eixo dos valores, no zero, porque o termo B é zero. E ela vai ser um gráfico crescente, no entanto, muito mais inclinado do que o gráfico anterior, porque o termo A dela é maior, é 90. Desse modo, então, os dois gráficos vão se cruzar em um ponto como a gente já esperava. E esse ponto ele acontece, como a gente já calculou agora há pouco, quando o tempo é de 10 meses, onde pelas duas operadoras eu vou pagar R$ 900. Desse modo, então, nós temos o gráfico bem representado no plano cartesiano. A letra D. Determine o intervalo de tempo em que cada um dos planos é mais vantajoso. Só observando o gráfico dá para a gente perceber que o plano B é mais vantajoso para até 10 meses, ou seja, para o intervalo de tempo de 0 a 10 meses, e que a partir de 10 meses o plano A é mais vantajoso. Agora, se você vai fazer um contrato de exatamente 10 meses, é indiferente o plano A ou o plano B. Você vai pagar o mesmo tanto por qualquer um dos dois. Então tá aí os intervalos onde cada plano é mais vantajoso. Então, se você vai fazer um contrato aí mais extenso, mais longo, de mais de 10 meses, seria o plano A o mais vantajoso para esse caso. Dessa forma, então, a gente finaliza por aqui a correção da nossa atividade.